Hotéis das Flores e da Graciosa foram vendidos esta quinta-feira em asta pública. Bloco de Esquerda diz que desprezo do governo pela cultura é desolador, mas Executivo rejeita. Assessores disponíveis para apoiar plataforma internacional de estudos climáticos. E depois dos títulos vamos ao seu desenvolvimento. Os Hotéis das Flores e da Graciosa foram vendidos na manhã de ontem em asta pública nas instalações da Secretaria Regional das Finanças. A Tecnovia ficou com o Graciosa Resort Hotel por 1,3 milhões de euros. O atual gerente do Hotel Serviflor comprou o Hotel das Flores também por 1,3 milhões de euros. Duarte Freitas diz que foi um bom negócio para a região e adianta que o governo vai continuar a alienar património, estando já na lista os campos de golfe. Vai ser desenvolvido o processo para alienação dos campos de golfe. Mas também em relação ao património regional, estamos a falar de mais de 4 mil artigos urbanos. Neste momento estamos a fazer uma atualização. Vamos fazer depois, como disse, uma segmentação daquilo que deve ser recuperado, daquilo que deve ser alienado, daquilo que pode eventualmente ser ocupado e substituir o pagamento de rendas que a Administração Regional esteja a fazer. Pretendemos fazer uma verdadeira gestão do património da região e poder, quando for caso disso, para a sua alienação, usar aquilo que aprendemos e que funcionou muito bem. Num processo que foi célere, transparente, inovador e que teve excelentes resultados, na medida em que estes dois imóveis, no caso da Graciosa estamos a falar do hotel e das vilas, e no caso das Flores do hotel, estes dois imóveis que tinham sido avaliados pelos peritos da CMVM tiveram um preço de venda cerca de 10% acima daquilo que foi a média dos peritos da CMVM. No caso das Flores, quem adquiriu o hotel foi o empresário José Rogério, que tem já a gestão do chamado Hotel dos Franceses. No caso da Ilha Graciosa, quer o lote das casas, quer o lote do hotel foram adquiridos pela Tecnovia. Duarte Freitas, secretário regional das Finanças. O Bloco de Esquerda considerou esta quinta-feira, no âmbito dos trabalhos parlamentares, que o desprezo do governo pela área da cultura é desolador. António Lima, que fez da tribuna uma declaração política sobre o tema da cultura, disse que o regime jurídico de apoio às atividades culturais está obsoleto em relação à realidade cultural do momento e também no seu teor e na sua aplicação. O desprezo a que o Governo Regional tem tido pela cultura é desolador. Alteram-se critérios a meio do processo de candidatura, utilizam-se formulários que não pedem informações adequadas à avaliação segundo os critérios existentes. Mas, sobretudo, verifica-se um constante atraso. Por seu turno, a tutela rejeitou e referiu que este ano atribuiu apoios financeiros ao setor de cerca de 1,4 milhões de euros. A secretária regional com a pasta da Cultura explicou a situação atual do setor na região e deu conta dos apoios atribuídos pelo Executivo aos vários agentes culturais, indicando que foram realizadas reuniões em todas as ilhas. Não me escudo, Sra. Deputada Marta Matos, está declarações. Expliquei esse processo, está tudo a correr bem. Quanto ao REJAC, é verdade, Sr. Deputado, está obsoleto, pois fomos nós quem começámos um processo de revisão desse processo. Veja-se, colocámos em auscultação pública. Sofia Ribeiro a rejeitar que o setor não esteja a ser apoiado pelo Governo Regional. No debate, a socialista Marta Matos disse que, se há uma área em que esta governação se revelou um autêntico falhanço e um autêntico desastre foi na cultura, pelo PSD, o deputado Joaquim Machado salientou, entre outros aspectos, que o financiamento público da cultura deve ser feito de forma complementar para enriquecer a capacidade que já existe no terreno, que os agentes culturais, mais ou menos organizados ou de forma espontânea, são capazes de produzir, não para depender do subsídio. Por seu turno, o parlamentar do Chega, José Pacheco, alertou que é necessário olhar para a cultura de forma muito lata e referiu que tudo tem de ser medido com retorno para a sociedade. Por fim, o deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, referiu que o grande risco da subsidiação da cultura é condicionar o pensamento dos agentes culturais.
Ora, o deputado do PPM, João Mendonça, proferiu também ontem uma declaração política onde falou da importância da diáspora e indicou que a Ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, que tem cerca de 400 habitantes, tem vindo a recuperar demograficamente com o regresso de alguns familiares, incluindo algumas que emigraram para os Estados Unidos. Também o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, aproveitou o momento para falar de algumas medidas do Executivo relacionadas com a diáspora, como o reforço do apoio às associações e ao estudo do arquivo das comunidades. O Partido Socialista, o Chega, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN aprovaram ontem um voto de protesto da bancada socialista pelos atrasos no pagamento dos apoios devidos aos utentes deslocados do Serviço Regional de Saúde. Na apresentação do documento, José Toste referiu que a condição de doente é por si só uma condição de enorme vulnerabilidade, a qual, no caso de muitos utentes do Serviço Regional de Saúde, é ainda agravada pela necessidade de se deslocarem entre ilhas ou para o território continental para diagnóstico, tratamento e acompanhamento. O deputado disse ainda que o Grupo Parlamentar Socialista estava a dar voz a todos os utentes deslocados da região que foram, são ou serão lesados pelos atrasos significativos no pagamento dos apoios que lhes são devidos, como já tinha feito anteriormente com a apresentação de um requerimento referente aos doentes deslocados das ilhas sem hospital que esperam reembolsos do Serviço Regional de Saúde há mais de 6 meses. Em reação, a secretária regional da Saúde, Mónica Seidi, esclareceu que foi publicada na passada sexta-feira uma portaria que diz respeito à verba do complemento especial para o doente oncológico atribuído ao Hospital da Horta no valor de 120 mil euros. Ao longo da passada terça-feira foram pagos mais de 26 mil euros e ao longo desta quinta-feira foram pagos mais 50 mil euros aos utentes. A governante também referiu e disse que vai fazer chegar à mesa da Assembleia o valor pago aos utentes em 2023, o que ascende a 1 milhão de euros. O partido JPP Açores entende que o orçamento para 2025 das despesas da Assembleia Regional está e será novamente abusivo e lesivo aos interesses dos açorianos. Numa análise mais fina aos documentos, verifica-se ainda que o valor previsto para 2025 é igual ao do ano em curso, segundo o comunicado do JPP. Após a revisão já feita este ano, no entanto, há que salientar que as despesas de investimento foram reduzidas de 1.100 para 276 mil euros, o que significa que as despesas correntes vão sofrer um aumento de aproximadamente 5%. O JPP lamenta que nenhum deputado tenha votado contra este documento. O Governo Regional está disponível para apoiar a manutenção da Plataforma Internacional de Estudos Climáticos Avançados no Atlântico, localizada na Graciosa, referindo que é um prestígio para a ilha, para o arquipélago e para o mundo. Satisfeito, orgulhoso e penso que a Graciosa e os graciosantes também devem estar orgulhosos. É bom que nos Açores inteiros e no país conheçamos todas estas capacidades instaladas e a excelência do trabalho e dos dados científicos e tecnológicos que aqui desenvolvemos. Vamos trabalhar num projeto piloto para criar, no quadro da comunidade científica e destas capacidades científicas e tecnológicas instaladas nos Açores, encontros, eventualmente com alguma regularidade, para que todos se conheçam, todos possam partilhar os dados e a informação que tenha e possamos criar sinergias. José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas após visitar a estação de medição de radiação atmosférica no aeródromo da Graciosa, em Santa Cruz, acompanhado pela cônsul dos Estados Unidos da América nos Açores, Margaret Campbell. Esta estação, que já completou 10 anos de funcionamento contínuo, desenvolve estudos com vista a melhorar os modelos globais do clima e destaca-se pelo caráter inovador das tecnologias e também dos instrumentos. As notícias nesta manhã de sexta-feira ficam por aqui. Eu sou Diogo Andrade e desejo-lhe um ótimo dia.